Então, estamos começando o ano e você que está na faculdade deve estar retornando aos estudos. A não ser que você faça parte de uma pública e tenha problema com greve, eu sei como é que é, mas normalmente no começo do ano a gente está retornando às aulas. E nesse vídeo eu vou dar algumas dicas de coisas que você não pode fazer enquanto está na faculdade, para não ter dor de cabeça no futuro, claro. Então fica aqui no vídeo para saber que coisas são essas. Mas antes de continuarmos nesse assunto, não esquece de curtir esse vídeo, compartilhar com seus amigos e se inscrever no nosso canal. Tudo certo? Então vamos lá! Então, nesse vídeo eu vou elencar algumas coisas que se você fizer dentro da faculdade, provavelmente quando você chegar no fim dela, você pode sentir um sentimento de frustração ou até decepção com tudo que você fez até o momento. E nós estamos aqui para fazer você superar esse momento, caso você esteja passando, ou para evitar que você passe por isso. Então, o primeiro ponto, a primeira coisa que o aluno pode fazer que vai atrapalhar ele é procurar ou dar muito crédito ao diploma, ao canudo. O profissional que está deixando para atuar no mercado ou para executar atividades para quando formar ou quando tiver formado e imaginar que as coisas vão melhorar depois de formado, eu sinto informar que isso pode ser um problema. Então, me diga uma coisa. Num processo seletivo que você pode ter passado de um emprego ou de um estágio, você já chegou lá para o avaliador e disse que nas suas experiências profissionais, disse o seguinte, coisas como: eu gostei da cadeira de projeto de subestação, eu gostei da cadeira de qualidade de energia e coisas do tipo. Se você passou isso para o avaliador, é bem possível que você não tenha conseguido aquela vaga e é bem provável que pessoas que têm essa postura possam não conseguir se inserir no mercado, porque ele acaba mostrando que não tem nenhuma atividade técnica para estar mostrando ou uma experiência para estar agregando à empresa. Então, já se foi o tempo de que se entrava na faculdade e se saía empregado, instantâneo assim. Se entrava, seguia a metodologia da faculdade e saía instantaneamente do emprego. Hoje as coisas não funcionam mais assim. As empresas, o mercado precisam de experiência, precisam de pessoas com bagagem que vão agregar o corpo de profissionais dela. E o que eu recomendo que você faça e vai ser a solução para esse primeiro erro. Procure executar suas atividades ou as matérias que você está assistindo hoje. Você vai agora voltar para os estudos, vai estudar N matérias e você vai procurar colocar elas em prática. Vou dar alguns exemplos. Você gosta de programação, está no curso de engenharia, adora a parte de programação. O que eu recomendo a você? Procure vender o que você aprendeu na faculdade, procure vender a sua aplicação, procure vender o seu site. Tente se inserir no mercado o quanto antes. Você não precisa estar formado para estar executando esses serviços. Para quem está, por exemplo, da eletrotécnica, você pode procurar já vender seu padrão de entrada antes mesmo de estar formado. Padrão de entrada, subestação, se você está pagando uma cadeira desse tipo, tente executar ela na prática. Aí pode vir a objeção, que é o pensamento: tenho medo de errar, ou eu não posso nem assinar, como é que eu vou executar isso? E nessa hora eu vou pedir que vocês tentem passar por cima dessas objeções, porque eu acredito que vocês vão obter muito resultado se fizerem isso desde cedo. Se você está com medo de errar, se junte com profissionais que estão atuando no mercado. Assim você vai poder aprender com os erros dele. Então, você não vai faltar profissional para procurar. Você tem professores da sua faculdade, tem pessoas que atuam no mercado, então não pare por esse motivo. Não pode assinar? Então procure um parceiro que te ajude a executar esse serviço, com ele assinando. Não deixe de executar, não deixe de criar a coragem para entrar no mercado depois de se formar, porque você vai ter que criar isso em algum momento. E quanto antes é melhor, porque aí quando você se formar, você já vai estar executando sua atividade tranquilamente e vai estar quebrando barreiras que outras pessoas podem ainda estar esbarrando nela. Então, quanto antes mais você conseguir executar essas atividades, melhor para a sua carreira profissional. E aí vai ser muito interessante, muito mais interessante ir para uma proposta de emprego ou ir para um processo seletivo já com execuções do que com experiências de sala de aula. Concordam comigo?
O segundo ponto e dica que eu posso trazer para você é se autoavaliar na metodologia que você tem aplicado hoje dentro da faculdade. Pense bem, em 5 anos, quantas vezes uma empresa vai alterar sua metodologia? Eu vou dizer que N, porque ela vai sempre procurar novas formas de ter melhores resultados. Então, durante um próprio ano, ela vai alternar as suas metodologias, as suas formas de agir para poder performar melhor. Agora, por que normalmente a gente está tentando estudar dentro da faculdade e acaba que a gente sempre utiliza aquela mesma metodologia durante 5 anos e quer que ela funcione daquela forma depois desse período todo? Quem nunca pegou aquela lista de exercício do ancião da turma, a lista de exercício para uma determinada matéria de mais de 5 anos, lá do cara P1, P10, P15 e pegou dela para poder passar na matéria? Isso é um pensamento que funciona no momento para te fazer passar naquela matéria, daquele ano, mas ele não é uma metodologia que vai ser usual para o mercado, porque aquele mercado de 5 anos atrás, daquela lista de exercício, não é real, está muito atrasado. Procure visualizar o que está modificando o mercado hoje, como ele se comporta hoje. Então, o que eu venho trazer aqui, qual é a dica que eu posso trazer para vocês? Que vocês, ao invés de, em um período, escolher 7 matérias em que você vai se entupir seu tempo todo com esses assuntos, que vai ser diversos, você procure reavaliar se o que você está fazendo dentro da faculdade está te trazendo resultado. Exemplo, você depois da cadeira de projeto de subestação, você está executando a subestação, você conseguiu vender uma subestação, ou você vai parar para lembrar o que você aprendeu na cadeira quando terminar o curso? Ou você não passou de ano e viu que não teve resultado, mas passou, tirou 10 na cadeira, ou às vezes nem isso. Pense muito bem se você está passando do seu curso de engenharia e está absorvendo todo o conteúdo, ou se você só está passando lá e não está colocando em prática aquele conteúdo. O que é mais interessante? Passar com 10 na cadeira ou vender o serviço da cadeira antes de concluir ela? Eu posso pegar com experiência própria de alguém que se formou em 2018, recentemente, acabei de sair da academia, não tem coisa melhor do que executar um serviço antes mesmo de estar formado. Então você tem um projeto aprovado muito antes de estar recebendo o diploma. Quando você se formar, você não vai ter mais aquele medo, não vai se sentir mais sozinho e vai entender que você realmente aprendeu aquele conteúdo que passou. Então foque menos em tenho que passar mais rápido, tenho que me formar mais rápido e foque mais em tenho que performar e tenho que ter resultado no que eu estou estudando hoje. Tá entendido? Concordam comigo? E o terceiro ponto e último desse vídeo que eu trago para vocês hoje é o seguinte: eu acho que vocês já ouviram a seguinte frase: a teoria é diferente da prática. Mas será que isso é verdade mesmo? Ou será que a gente não conhece a prática e por isso a gente não consegue aprender a teoria direito? Eu acredito que se a gente conhecesse a prática ou tentasse aplicar antes mesmo de estar aprendendo dentro da matéria ou durante a matéria, a gente vai estar absorvendo muito mais conteúdo do que se esperasse um futuro, pegasse a teoria agora, num futuro eu vou tentar executar. Porque nesse futuro você começa a ter dúvidas da teoria, só que você não tem mais o que consultar. Aí você começa a achar que a teoria está errada, mas não, você que não absorveu ela toda. Então, ao invés de estar simplesmente na cadeira, simplesmente preparado para gabaritar a prova, procure se imaginar como é que seria aquela venda real naquele serviço que você está aprendendo. Estamos falando de engenharia. Se você está aprendendo sobre circuitos elétricos, tente imaginar como aquilo funciona na prática, como é que você vai executar aquele serviço, o que aquilo pode ser usado na vida real. Se você focar nisso e procurar gerar resultados a partir disso, vender o seu projeto, por exemplo, a cadeira de geração distribuída, você já imaginar que antes de finalizar ela, você já vai ter seu projeto vendido ou o seu projeto executado, vai ser muito mais interessante para vocês. E tenho certeza que quando vocês forem procurar se inserir no mercado, vai ser muito mais tranquilo. Então, é isso que eu tinha que trazer para vocês. Essas são as dicas que eu tinha a deixar. Se você concorda ou não, vamos comentar aqui embaixo nos comentários. Vamos deixar essa comunidade muito rica e vamos crescer o setor nos unindo e compartilhando informações. Então, também não esqueça de curtir,
o vídeo e se inscrever no nosso canal para não perder nenhum conteúdo nosso. Então até a próxima e lembrem-se, elétrica é o poder.